como podemos colocar os princípios de resiliência encontrados na Bíblia na nossa vida diária. Esse é o tema de hoje do programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like, já se inscreve aí no nosso canal. Rapidinho você faz isso e vai nos ajudar muito. E também nós estamos pela Sara Brasil FM de São Paulo. Então o tema de hoje é resiliência. O que é resiliência? Qual que é a origem da palavra, a etimologia da palavra resiliência? A resiliência ela vem do latim resiliens, que quer dizer o quê? Voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica, de desequilíbrio, de problema, de qualquer situação. Então, eu gosto muito do exemplo de resiliência. Por exemplo, você tem lá uma área verde que pega fogo. Ela passou por um estado crítico. Mas daqui 6 meses você volta lá, está tudo verde de novo. Por quê? Isso chama resiliência. É você passar por um estado crítico, você passar por uma dificuldade e você conseguir voltar ao estado original. Inteligência emocional é medida pela sua capacidade de voltar a como você estava antes de ser quebrado. Ele falou que é capacidade normal. Tem muita gente que está anormal. É isso aí. Não conseguiu ainda se resolver. Essa resiliência que a gente fala, né, para o comportamento, para a nossa vida, ela é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Então, é a pessoa conseguir passar pelos momentos difíceis da vida. Todo mundo vai passar. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A questão da resiliência é o quanto aquilo te destrói ou aquilo muda você. Paulo fala lá em Efésios. Abala, né? Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, né? Que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Aí ele começa falando assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para ficar firme contra as ciladas do diabo, para resistir no dia mau, e aí depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Então, você se fortalece para poder ficar firme, para poder resistir e para poder ser inabalável. Cumprindo esses 4 passos, você vence. Então, se na hora que vem a cilada, na hora que vem a batalha, na hora que vem os momentos difíceis, eu não estou forte, eu estou fraco, provavelmente aquilo vai destruir minha vida. Eu não vou conseguir ficar firme, eu não vou conseguir resistir, eu vou cair, né? Então, a resiliência, na verdade, é uma força, talvez eu possa somar aqui, emocional, espiritual e até física, né? Todas porque as às vezes esferas, né? Você conseguir segurar o tranco ali, né? Quando vem uma dor, né? Porque quando você não consegue voltar, o corpo vai ser o primeiro a sentir, né? O corpo é muito reflexo das nossas emoções. Então, se eu estiver mal emocionalmente, meu corpo vai ser o primeiro a... E tudo está interligado, né? Está conectado entre si. Então, a gente precisa realmente... Se você está bem numa área, mas as outras não estão tanto, alguma vai ficar prejudicada ali. Por isso que, às vezes, ser resiliente... Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser resiliente por causa disso. Mas não é difícil, não é impossível, né? A gente consegue, às vezes para muitas pessoas é necessário uma ajuda, uma terapia, né? Muito de Deus, focar muito na palavra, porque na palavra estão descritas várias promessas, né, para a nossa vida e para todas as áreas da nossa vida, inclusive essa, né, de cura, seja ela física, emocional, interior, enfim. Mas, né, tem muita coisa para a gente falar no programa ainda e vai estar muito bom. Se liga. É isso aí. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para a gente já entrar aí mais profundamente no assunto. O que faz para ter disciplina? Como é que faz para ter sucesso? Como é que faz para ter resistência? Como é que faz para ter resiliência? E aí um dia na esteira me veio, olha aqui como. Como? Você não aprende disciplina, nem resistência, nem resiliência na aula de história, nem de geografia, nem de matemática. Você aprende isso na educação física. Saber perder, saber ganhar, fazer de novo, até acertar, modelar o que está certo, modelar o que está errado, para não fazer de novo.
Eu sempre falo que empreender dói e treinar dói. Então você acostumando. Então, a pessoa, para ter resiliência, ela precisa desenvolver algumas atitudes, né? Vamos falar assim, porque a pessoa, vamos falar o contrário. Eu gosto muito de falar o contrário para entender aquilo que a gente está falando. A pessoa que não é resiliente, ela é uma pessoa sensível, fraca, qualquer coisa abala. Mais dodói, né? Ela acha que aquele problema ali não vai passar nunca, que vai ser para a vida toda. Então, primeiro, o resiliente, se eu quero me tornar uma pessoa mais resiliente, eu preciso desenvolver a capacidade de me adaptar a mudanças. E de me frustrar, né, Bispo? Exatamente. Ou aprender com a frustração. Porque, como o Cristiano falou, todo mundo vai ter uma dificuldade ao longo da vida. Ninguém está isento. Mas como você, uma vez, né, você pregou falando sobre aquela questão, que você deu um exemplo muito bem dado sobre o relógio, né, dos mergulhadores, que falaram sobre a pressão, quando a gente aprende a suportar as pressões, porque as pressões elas vêm em vários níveis. Vem no nível fraco, no nível médio e no nível alto. É isso aí que vai determinar o meu grau de resiliência em cima daquele problema. Exatamente. A gente teve recente aquele submarino que implodiu. O que determinou que ele implodiu não é porque ele foi fundo, é porque ele não tinha resistência. Se ele tivesse resistência, ele podia ir naquela profundidade. E ele devia ter sido feito com uma resistência maior do que a profundidade que ele foi. Mas como ele não tinha resistência e ele tinha que ir naquela profundidade, porque era lá que estava o Titanic, o navio, ele implodiu. E a mesma coisa na nossa vida. Para cada nível que a gente cresce, maior vai ser a pressão, maior vai ser por exemplo, eu ser membro de uma igreja é uma pressão. Eu começar a ter uma célula já é outra pressão, já é outro nível. Agora eu tenho uma equipe, eu tenho discípulos, eu tenho várias células debaixo da minha liderança, é outra pressão. Agora eu tenho uma igreja, é outra. Agora eu tenho uma coordenação, agora eu sou um bispo. Cada nível que você cresce, que você vai subindo, na vida profissional, na família, você ser solteiro é uma pressão, você estar casado, a pressão aumenta, você ter filhos, a pressão aumenta. Então tudo na vida, cada nível que vai subindo, você precisa ter mais força para suportar a pressão daquele nível. Talvez... E o problema é que muita gente quer chegar no nível de cima sem se fortalecer, sem estar preparado. Né? Eu ia falar isso, às vezes as pessoas desistem porque assumem responsabilidades e se comprometem com coisas sem avaliar antes qual é o saldo que você tem para aquilo, né? Eu gosto muito de falar do saldo emocional. Então, se eu vou me colocar em alguma situação, preciso saber se eu banco aquilo ali. As pessoas querem muito o ônus, mas não, o bônus, mas não querem o ônus. Não calcula, né? Quanto vai custar, né? Na verdade, ninguém quer, né, gente? Eu quero tanto ter um emprego para ganhar 30 mil reais por mês. Aí chega lá no emprego, ela começa a reclamar. É Jeremias falando, né? Vocês estão reclamando, correndo com os que vão a pé, como é que vocês vão correr com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, como é que você vai se sentir seguro no lugar onde tem guerra? Então, às vezes nós somos incoerentes, né? A gente quer um novo nível, a gente quer algo grande, mas a gente não quer passar. Então, um outro ponto aqui para você se tornar uma pessoa resiliente é você exercitar o autocontrole, você encarar a vida com positividade e otimismo, você aprender a ser paciente, saber que aquela situação vai passar, saber que aquilo ali não vai durar para sempre. Então tem várias coisas que a gente pode manter a motivação, ser uma pessoa motivada, ser uma pessoa de bem com a vida, que espera sempre o melhor, né? Acreditar em si mesmo, ter hábitos saudáveis. Tudo isso te ajuda a ser uma pessoa resiliente, né? E tem uma coisa importante também, que é a questão que a Bissa começou dizendo, né? Que cada vez você está pronto para um tipo de batalha, né? Então, se a gente for falar de material, o papel, por exemplo, ele é resiliente para conseguir que você curve um pouco, mas se você dobrar, vai fazer a marca ali, ele não vai resistir àquilo. Então, avaliar assim, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a vida com Deus é uma vida que nos traz para a maturidade. Então, sempre eu vou estar vivendo algo que me convida a melhorar o meu material, melhorar aquilo que eu sou, né? Não impedir o crescimento, a ir para aquilo. Mas, para isso, eu vou viver algo mais difícil hoje do que eu já vivi ontem.
Mas o mais difícil não pode ser 2 passos para frente, tem que ser um passo só, senão eu vou acabar desistindo. Eu acho que se alguém me perguntasse assim, Bispo, qual que é a primeira lição que você daria para alguém que quer se tornar uma pessoa resiliente? Depois de falar, busca a Deus, confia em Deus, Ele é a fonte da nossa força, eu falaria o quê? Entenda que quando algo ruim acontece, aquilo ali acontece para te fortalecer. Você vai estar sendo fortalecido. A forma de Deus nos fortalecer é Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, se eu não passar por aquela dificuldade, eu nunca vou me fortalecer. Eu nunca vou estar pronto para o próximo nível. E a confiança em então, Deus também nisso, né, Bispo? E quando eu entendo isso, aquela dor não veio para me destruir. Aquela dor não veio porque Deus me abandonou, porque eu não mereço, porque eu sou incapaz. Não, aquela dor veio para que eu possa lutar e vencer e me tornar uma pessoa mais forte. E viver com Deus é exatamente isso, né? Confiar que se Deus me conhece e se eu estou debaixo da palavra dele, aquilo que chegar eu vou estar pronta para resolver, mesmo que eu não me veja pronta. Muitas vezes a grande questão também que a gente vê é que as pessoas, como o Cristiano falou, elas pedem para Deus, Senhor, eu quero ser mais forte, eu quero ter mais sabedoria. E aí quando Deus envia um problema para você ter sabedoria para resolver, ou você passa por uma dificuldade para você se fortalecido naquilo ali, à medida que você vai enfrentando aquelas situações, você pensa, meu Deus, mas Senhor, por que você está me fazendo passar por isso? Né? Senhor, por que tinha que ser assim? E aí muitas vezes as pessoas no meio do caminho, muitas acabam desistindo porque a pressão está tão forte que elas não conseguem. E aí acabam abandonando, né? Ou deixando de lado, engavetam muitas vezes seus sonhos, seus projetos, porque o que ela quer. E aquela coisa, a gente precisa também colocar uma coisa que seja alcançável. Não adianta eu querer chegar no topo sem pisar no primeiro degrau. Não tem jeito. Então, assim, de acordo com aquilo que a gente quer, é a força que eu vou ter que exigir de mim mesmo. E como você falou, a gente precisa racionalizar, pensar e estipular coisas que vão fazer com que lá na frente eu possa passar por aquilo ali gradativo, eu aprenda e com isso eu seja resiliente. Porque as pessoas, né, as confundem muitas vezes as coisas. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, claro, não tem jeito. É isso mesmo. Eu acho que um dos exemplos bacanas assim, de resiliência na Bíblia é Josué, né? Josué teve uma missão muito árdua, que é fazer o povo entrar na Terra Prometida. Ele ia ter que enfrentar guerras, ia ter que enfrentar cidades fortificadas, gigantes, inimigos. Qual que foi a palavra de Deus para ele lá em Josué 1? Seja forte e corajoso. Né? Força e coragem são características de alguém que é resiliente. Eu preciso ter força e eu preciso ter coragem. Eu não posso deixar o medo nem a fraqueza me dominar. O oposto de força e coragem é medo e fraqueza. Então, tem aqui algumas 5 características ou habilidades de uma pessoa resiliente. Primeiro, ela tem inteligência emocional, ela não é guiada pelas emoções, porque na hora que vem o baque, na hora que vem as dificuldades, realmente a gente precisa controlar as nossas emoções. Ela tem autocontrole, ela tem protagonismo, paciência e criatividade. Né? São habilidades para você poder se tornar uma pessoa resiliente. Agora, assista esse vídeo. Vamos chamar o próximo vídeo da internet, gente. Olha que legal. Essa estudiosa, ela associa várias doenças à falta de resiliência. Olha que interessante. Vamos ouvir. Doença sempre tem a ver com desequilíbrio, com falta de fluxo nos processos emocionais, físicos. Você fala, não, eu vou fazer tudo o que eu posso para sair disso, vou pedir ajuda, que é muito importante, mas eu olho para o meu futuro e falo, eu vou sair dessa, eu vou aprender. Isso tem a ver com resiliência, porque você não fica só focado no problema, isso amplia, né? E o que é mais legal? Que depois de 1 ano, 2, 3, por exemplo, no teu caso, que você sempre fala, ou no meu, que você olha, você fala, olha, eu passei, olha como mudou, olha como eu cresci, olha como minha vida se reorganizou para melhor até. Então, a gente sai do foco no problema e o senso de coerência te ajuda a caminhar positivamente na sua vida, com resiliência,
para você ter saúde e não chegar ao ponto de adoecer. Olha aí que interessante, né? A falta de estrutura emocional, a pessoa ela fica tão abalada que aquilo influencia até a saúde dela, né? Paralisada naquilo ali. As nossas... A gente estava falando sobre isso antes do programa, né, Parece líder? que agora... Sobre conseguir digerir as coisas. Não, vou falar aqui, a gente estava falando sobre diarreia. E aí, né, a Ana estava falando, a Ana falou, mas... Hoje que assunto bacana. Mas tem a ver com o que nós estamos falando, que é o emocional, como que o emocional nos atinge. E de acordo com, né, com os cientistas, os médicos, estudiosos, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tudo começa aqui também, não só aqui. Então, quando há um desequilíbrio, principalmente intestinal, uma diarreia ou uma constipação, uma prisão de ventre, que as pessoas... prisão de ventre é o quê? Que você não consegue colocar para fora. Você está retendo alguma coisa. Né? Querendo e a prender, né? Não está é o liberando. contrário, né, Ana? Eu falei, Jesus, como é que foi a explicação que você deu? Eles explicam que emocionalmente, quando você finaliza um ciclo, por exemplo, e aí você não quer finalizar aquele ciclo, provavelmente você vai ter prisão de ventre. Ou se você libera aquele ciclo, finaliza e está pronto para entrar na nova fase, é provável que você tenha dor de barriga, né? Então, o quanto o nosso corpo ele acaba trazendo como sintoma. Dor de barriga é muito tá comum, né? Quando você está nervoso, está apavorado ali para fazer alguma coisa. Já dá aquela dor de fica barriga. tenso, né? A tensão desestabiliza a gente. Assim como também quem tem gastrite nervosa, né? Eles falam gastrite nervosa. Por quê? Porque tem a ver com o emocional. Todas as doenças têm fundo emocional, né? Eu acredito muito nisso. Então, o nosso corpo ele vai reagir a isso com certeza, né? Então, você vai sentir a influência disso espiritualmente, porque você não vai conseguir confiar em Deus se você não tiver resiliência. Você vai sentir... Aliás, a resiliência vai ser um sintoma sobre não confiar em Deus, né? Vai sentir no seu corpo também, porque seu corpo, de alguma maneira, vai expressar isso através de doenças, de patologias, de coisas. E também, e tudo isso é fruto da sua mente, né? Que é do seu emocional. É isso mesmo, é isso mesmo. Outro personagem bíblico, claro, o primeiro sempre vai ser Jesus em tudo, né? Jesus passar pela cruz é a maior prova de resiliência. Mas Jó também teve que exercer a resiliência, né? Nossa, Jó, que exemplo, né, de resiliência. Jó ele perdeu tudo, mas ele continuou firme ali. Eu não vou blasfemar, eu não vou desistir da minha fé. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se eu aceito o bem que Deus me dá, por que eu não vou aceitar o mal? E ele ficou firme, eu sei que o meu Redentor está vivo, por fim ele se levantará sobre a terra. Então, aquilo que a gente declara também nos ajuda muito na nossa resiliência. Às vezes eu vejo pessoas que são murmuradoras, reclamam de tudo está ruim, tudo está... Né? É mais difícil você ser resiliente dessa forma. Você está alimentando, né? Você vai alimentando seu medo, alimentando a falta de fé. Quem está reclamando entra numa espiral de coisa ruim, que é muito interessante, né? Está clamando duas vezes, né? Reclamar é você clamar de novo, tudo de novo, negativo. José também foi uma pessoa resiliente, e a resiliência de José teve a ver com a paciência que ele teve em saber passar por todo aquele processo e esperar no Senhor. Ele sempre confiante em Deus. José também foi muito resiliente, porque passar o que ele passou e chegar onde ele chegou, tem que ter resiliência. Ter calma, né? Que o momento de Deus vai chegar na minha vida. Esperei com paciência no Senhor. Acho que talvez esse seja o maior desafio sobre a resiliência, é isso, porque todo mundo é resiliente em algum nível. Mas aumentar a resiliência consiste muito em saber esperar da maneira certa, né? Você tem um livro aí, Aninha, para apresentar para a gente? Um livro aqui, gente, muito bom, da Bispa Lúcia Rodovalho, Reflexões Diárias 2. Então, esse livro, ele traz todos os dias um versículo, uma oração e uma meditação a respeito daquela palavra, para encher seu coração de fé, para te dar conselhos, né, durante o ano inteiro. Bom para presentear, bom para você ter na sua casa, para você fazer o seu devocional. Tenho certeza que vai enriquecer muito aí sua vida espiritual e a vida de quem você decidir abençoar. É isso aí. Você encontra esse título e vários outros na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Se você quer ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com a gente no nosso direct pelo @semlimites.tv. Você vai ter sua marca divulgada aqui pelo YouTube, pela Rede Gênesis e também pela Sara Brasil FM, tá joia? Vamos chamar mais um vídeo da internet que fala da importância da nossa confiança em Deus
para poder nos tornarmos pessoas resilientes. Se você parar de focar no que está errado e começar a olhar para o que está certo, se você parar de falar da tragédia e começar a falar da glória, se você parar de falar do luto e começar a falar do trono, se você parar de falar do quanto dói e começar a falar do quanto ele cura, se você parar de falar do quanto não tem força para viver e começar a falar da vida abundante que ele tem para você, se você parar de falar da tragédia e começar a falar do recomeço, se você mudar o foco e começar a cantar, porque essa batalha não é sua, se você lutar você vai perder, se você mudar o foco, o Senhor descerá e lutará por você e você terá a vitória. Olha aí. Então, a fé nos torna pessoas resilientes, né? Imbatíveis. A Bíblia ela tem vários ensinamentos. Uma das frases que Deus mais fala é não temas. Para todos os profetas, Jeremias teve resiliência, porque Jeremias ele viveu numa geração incrédula, uma geração que estava abandonando a Deus. E Jeremias era o profeta ali praticamente sozinho, né, falando para uma geração que não dava ouvidos para a voz de Deus, e o tempo todo Deus falava com ele: não temas, não temas, não temas, desde que eu te formei no ventre da tua mãe eu te conheci, eu te consagrei e eu te constituí profeta das nações. Não diga que eu não passo de uma criança, não fala isso, eu vou usar a sua boca, eu vou usar você. Então, a Bíblia é um livro que nos fortalece. Então, ao invés de eu ter contato com notícia ruim na TV... Um amigo que vai murmurar com você. Esses dias eu tenho uma televisãozinha no carro, eu estava vindo de manhã para algum compromisso e eu pus lá. Engraçado que a maioria dos programas da manhã, os jornais, na TV aberta, não é jornal, é só tragédia. E eu falo, peraí, se tem um programa numa rede de televisão que é só tragédia, na outra é só tragédia. Não, é porque esse negócio dá audiência, todo mundo está fazendo a mesma coisa. É porque isso dá audiência. As pessoas gostam tanto de ouvir tragédia, precisamos nos alimentar mais de Deus e da palavra. Às custas das emoções, né? Eu tenho isso lá em casa, assim, muito difícil eu ouvir notícia. Eu fico sabendo, eu vejo a notícia dentro do que eu posso controlar ali, o que não dá, mas eu evito, porque você fica horrível. Sabendo, aí você começa a ter medo de tudo. Assim, você não quer sair na rua mais, que é assalto? Fulano, quando estava saindo, foi assaltado. Fala, não vou sair também. Você acha que todo mundo vai te passar para trás, te enganar, porque é um monte de golpe que tem aí. Então, assim, eu acho que a resiliência tem muito a ver também com aquilo que você alimenta. Se você está se alimentando de coisas que vão te fortalecer, você vai estar pronto para passar pelas batalhas, pelas situações difíceis da vida. Agora, se você está se alimentando, por exemplo, seus amigos são todos fracos, só crítica, só murmuração. Tem muita essa questão mesmo, né? O que você vai decidir ouvir, o que você vai decidir fazer. Então, em cima disso... Tudo que é tóxico faz mal, né? Às vezes tem relacionamento tóxico, tem um pensamento tóxico, a pessoa... É difícil, tem gente que está tão agarrado com o seu relacionamento tóxico, entendeu? Que dificuldade. A gente fala, querido, isso aí não tá bom para você, isso aí tá fazendo mal para você, mas a pessoa fica ali ainda, sabe? Agarrado, parece que tem de estimação ali, aquilo ali. E as pessoas muitas vezes, como o Cristiano falou, elas têm medo, né, de se desvencilhar daquela situação e enfrentar de peito aberto. A pessoa, para enfrentar de peito aberto, tem que estar convicto, né, de que Deus é com ela, que vai ajudá-la, mas muitas pessoas ainda têm essa resistência, e por isso, às vezes, elas deixam de ser resilientes, por medo. E tirar o olho do problema e pôr o olho no prêmio. Porque por trás de todo problema, por causa de toda batalha, por trás de toda situação difícil, tem um prêmio. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Então, quando eu vejo o prêmio, quando eu falo, não, o inimigo levantou aqui, se eu ceder, ele ganhou na minha vida. Agora, se eu resistir, eu vou permanecer inabalável e eu vou vencer naquela área. Então, meu casamento está em crise. Eu vou ceder, vou pedir o divórcio. Não, eu vou lutar porque eu vou ter um casamento legal lá na frente. Meus filhos, estou com problema com meus filhos. Vou lutar porque lá na frente meu filho vai estar uma bênção. No trabalho, na empresa, para cuidar da saúde, para ir para a academia, tudo a gente precisa de resiliência, né? É a receita do sucesso, né? Até para vencer a tentação, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, se eu resisto em cima do plano que eu
fiz lá no início. Em algum momento eu fiz essa conta, né? Se eu estou pagando esse preço hoje, eu vou ter coisas se opondo a isso, mas antes de começar o projeto, eu achava que valia a pena. Então, se eu continuar pensando no prêmio, vale a pena ainda hoje, né? Mesmo com as dificuldades. Porque a vida ela é uma corrida de longa distância. E quem vence a corrida de longa distância não é o mais rápido, é o mais resistente. É uma corrida de resistência. Não é o cara dos 100 metros, não, ele precisa ter rapidez, velocidade. Agora, o que corre uma maratona, 42 mil metros, esse precisa de ter resistência, esse precisa de estar todo dia ali focado. Às vezes vem o cansaço, vem aquela dorzinha aqui do lado, mas você não para, né? Você continua. É legal quando a gente assiste a São Silvestre, né? Que a gente tá vendo o pessoal maratonando. E aí aquele cara que tá lá no fundão, você acha que ele não vai ficar por último, ele vai correr, ele não tá lá resistindo. E aí chega os bonitão, sai igual desvairado, correndo, tudo doido. Daqui a pouco aquele que tá lá, ó, vai andando, vai correndo, vai vindo. Aí quando você pensa, ele que ganhou a corrida, porque ele conseguiu resistir. E os que saíram tudo doido, desesperados, perderam o fôlego, não conseguiram chegar. A lição no que eu mais gosto de tirar da São Silvestre é você olha a largada é aquela multidão. Na linha de chegada são poucos, né? São poucos. Por quê? É assim a vida. Na hora da largada todo mundo vai, mas no processo vão vindo as resistências, as dificuldades, aí uns vão ficando para trás e tem aqueles que perseveram. Tem os caminhos retos, aí tem a subida. Exatamente, e aí, né? Gente, tema bacana, espero ter te ajudado a ser uma pessoa mais resiliente, a passar pelas dores, pelas batalhas da vida e vencer. Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Você não vai gastar quase nada de tempo para fazer isso, vai ser muito rápido, você vai estar ajudando muita gente. E quem quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, faz como, Bispa Camille? Em qualquer lugar do Brasil que você estiver, é só você entrar no site saranossaterra.com.br. Lá você vai na aba Igrejas e você vai ter endereço de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil, com os horários e o contato. Se você quiser nos conhecer, nós estamos aqui na Rua Augusta, número 2027, bem pertinho da Avenida Paulista, do metrô da Consolação, todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Vem aqui nos dar um abraço, nós vamos ficar muito alegres em poder ver você pessoalmente. Chegamos ao final, que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fica na paz.